O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus anjos, seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos lendo a carta de São Tiago, que eu disse que é uma carta espetacular. Uma carta que Lutero não é muito chegado, porque ele faz justamente aquela correção que o protestantismo assumiu como fé, com má interpretação da carta aos Romanos e Gálatas, que seria a solos fides, só fé. A interpretação que eles têm da carta aos Romanos é que não precisa nenhum tipo de obra, né? Que basta que você aceite Jesus com duas testemunhas. Lembra que os protestantes confundem também pecado original e pecado atual. Para eles a mente humana está corrompida. Então eles não acreditam na justificação, na configuração da nossa vida a Cristo. Porque já que a mente está corrompida, nos resta uma coisa: ter fé, acreditar. Eu não posso me configurar, estou corrompido. Claro que hoje o protestantismo tem um leque de pensamentos, né? Mas a base protestante é essa. Então para eles não tem como, eu não consigo ser uma boa pessoa, né? Eu tenho só que acreditar em Cristo. Lembra que eu falei que isso gerou o quê? A questão da prosperidade, né? Porque se eu não posso usar a minha razão para ser uma pessoa boa, acaba que eu tenho que ser escolhido. Aí vem a teoria da predestinação dupla. Inferno e céu. Estão lembrados? Está acompanhando? Vocês têm que lembrar. Se eu não posso me tornar uma pessoa boa, Deus tem que escolher quem vai para o céu. E depois, como a gente vai saber quem Deus escolheu? Quem se dá bem na vida. Entenderam o caminho protestante? Mas qual que foi a má interpretação de Lutero ou da grande maioria dos protestantes? É que São Paulo, quando diz que quem justifica é a fé e não obras, de que obras que ele está falando? As obras que requerem uma compensação divina. Por exemplo, se faz uma caridade, aí você vem aqui e fala: e aí, Senhor, viu como eu não sou como tantos por aí, egoístas? O que eu mereço de ti? Ou eu chego, Senhor, não é qualquer médico que deixa tudo, né? Vai falar que você vai me tratar igual a todo mundo. O que vocês acham disso? Isso não é verdade. Porque se eu deixei tudo,
Quem é que fez isso em mim? A graça. Pela fé. O que São Tiago está corrigindo? Cuidado. Vamos ver como é que é o que ele usa de palavra. Seu irmão tem o que vestir, né? Você não põe em prática. Assim também a fé, se não se traduz em obras. O que é a diferença aqui? O que quer dizer traduz em obras? Que as obras são consequências da fé. Entende a diferença? Então vamos lá. Voltar a fita. Vamos lá. A primeira pessoa que foi lá fazer caridade, se é uma pessoa bem espiritualizada, santa, ela voltaria aqui e diria igual a outra. O que ela diria? Obrigado, Senhor. Sem a tua graça eu jamais faria aquilo. Não me abandones. O que eu tenho que falar para Jesus ali na capela? Senhor, como que o Senhor consegue fazer isso comigo? Isso é um milagre maior do que um cego ver. O que eu fiz para merecer uma graça tão grande? Entende a diferença? Essa é a confusão. E é uma confusão que teve desde aquela época e veio nos séculos, né? Sobre fé, obras, questão da justificação, mente humana. E como colocar as obras? Como que eu posso fazer da fé traduzir em obras? Aí entra o Evangelho. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Que coisa mais grotesca. Jesus é um pouco induz ao masoquismo. É isso? O que está dizendo Jesus aqui? O que é que a gente tem que lutar? Lembra? Não é possível. Para nós seguirmos a Cristo. O que? A gente tem que ser violento conosco? Em qual sentido? As nossas paixões. Muito bem. As nossas paixões, depois do pecado original, ficaram desordenadas, né? Então a gente tem o desejo de tudo. E a nossa alma, que tem faculdade espiritual, tende ao infinito. Então quem não tem uma educação na fé, acaba que potencializa o desejo de infinito nos desejos do corpo. Aí vem bulimia, pornografia, tudo. Egoísmo, né? De querer cada vez mais ser bilionário, dominar o mundo. A gente viu ontem, quando a gente quer dominar o mundo. A concupiscência, potencializada pelas nossas faculdades da alma, quando você não sacia em Deus, nos leva à escravidão e ao pecado. Então o que quer dizer Jesus? Que para segui-lo, você tem que renunciar a si mesmo, aos desejos da carne. E pegar a cruz, por quê? Porque na verdade, a cruz é a consequência da renúncia de um corpo desordenado. É inevitável o sofrimento. O sofrimento está anexado. Ou o sofrimento é físico ou psicológico. Porque as pessoas que se deixam levar pelas paixões acabam que ficam no vazio interior. Depressão, carência, solidão. Por isso que Papa Bento escreve na Deus Caritas Est, aquilo que eu já falei aqui uma vez. Ele faz uma crítica àquele filósofo chamado Nietzsche. O que Nietzsche fala dos cristãos? Ele fala que os cristãos demonizaram o amor. O amor? Eros. E o que Papa Bento fala? Não. O amor de Deus, ágape, também é eros.
Por que o Papa Bento diz isso? Para justificar a carência que quem não tem Deus sente, mesmo que tenha 10 mulheres, 10 milhões de amigos. Aquela carência, que se traduz também em uma carência sexual. Por que a pessoa se entrega ao namoro facilmente, dando do seu corpo para qualquer um? Carência. Medo. Né? Ora, se o amor de Deus fosse só ágape, de renúncia, de um amor incondicional, não saciaria nosso corpo. Mas o amor de Deus, ele é eros também. Senão o padre estava enrolado. Né? Por que o padre cai? Porque dá as costas ao amor de Deus, na oração. O celibato é natural? Sobrenatural. É uma intervenção do alto. Padre que não reza, obrigatoriamente cai. Porque ele não consegue manter. Isso é renúncia de si. Né? Isso é cruz. Por isso que a penitência, que Nossa Senhora pede tanto, não é um masoquismo. O que a penitência faz? Treina. É um treinamento para mortificar as paixões. Né? Como academia. Tudo na vida, para uma conquista, requer esforço, sacrifício. Porque o ápice de tudo é o amor total de entrega. O sacrifício pleno. Nós nos configurarmos a Cristo que se doa completamente sem pedir nada em troca. Mas ninguém consegue fazer isso de uma hora para outra. Precisa de treinar, né? A mortificar suas paixões, a se reconhecer dependente da graça e deixar que o Espírito Santo te faça doar. Essa é mais ou menos rapidamente, todo o projeto de recapitulação e reconciliação da humanidade com Deus. Fácil de entender? Não? Sim. Vamos pedir a graça, né? Vamos pedir para São Tiago a graça que a nossa fé seja traduzida por muitas obras. Né? Obras de caridade, doação, quem sabe, de dar a própria vida.